Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tô bem também, tudo tranquilo por aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as leituras que eu fiz em maio. Foram uma quantidade de leituras medianas, assim, né, em questão de quantidade, de mangás e quadrinhos, principalmente. Então, bora lá para conhecer o primeiro um pouquinho mais. Bom, o primeiro volume que a gente tem aqui é esse aqui de Black Butler, é o número 32. É o último, né, que saiu dessa coleção. Então, é uma história que a gente tá ainda pela metade, assim. Ela vai tratar principalmente ali da história do cozinheiro da família, que é retratado um pouco do passado dele, pra gente saber, né, da onde que ele veio, por que ele tá trabalhando dentro da casa, né, do Ciel, que é o conde. E, em resumo, esse mangá aqui, ele vai abordar um pouco sobre uma história mais de época, assim, misturada um pouco com fantasia, um pouco das coisas, de elementos sobrenaturais. Pra quem gosta dessa pegada, assim, meio Inglaterra, é bem legal, assim. Não é, claro, uma obra recomendada para crianças, ela é recomendada para maiores de 18 anos, porque tem algumas cenas de bastante violência, né, um conteúdo que não é adequado, mas para quem for aí maior de 18 anos é uma boa pedida, é bem legal, assim. E ela vai tratar da história, principalmente, né, a história principal é do Ciel Pantonhive e do mordomo dele, Sebastian, né, que é um demônio, né, que se transformou, que assumiu a forma de mordomo para servir o mestre. E a gente vai, né, ao longo desses volumes acompanhando um pouco mais da história dele, da história dos funcionários também da mansão. E é muito bacana. A gente tem inclusive um texto da minha autoria no nosso site. Quem quiser conhecer, vai estar o site na nossa descrição, para que vocês acessem e conheçam um pouco mais sobre a interpretação, né, que eu acabei fazendo de alguns movimentos aí da história, relacionando com a obra também em si. E pensando um pouquinho, né, na questão do material que foi feito esse produto, né, esse mangá, eu não considero que seja um material de excelente qualidade. Ele é um material mediano, né? A folha de dentro, ela é um papel jornal bem fininho. E o preço, assim, né? A gente sabe que o mercado tá aí com uma alta de preços nos mangás, então não tá o preço que era antes, né? Porque eu tô acompanhando essa coleção desde o início, que custava, né, a R$ 9,90, R$ 13,90, então tem uma alta aí significativo. Ele tá com preço de R$ 34,90 agora, né? Também, se a gente pensar, já fazem pelo menos uns 9 anos aí que a gente tem o lançamento dessa obra, então é normal que encareça um pouco. Mas, enfim, no geral, vale a pena a leitura, eu acho que é bem interessante. E quem for ler, né, por favor, ou quem já leu, deixa um comentário aí contando pra gente o que você achou, se é uma obra sua que seja preferida ou não. Pra mim é uma obra muito bacana, muito especial, que, né, enfim, acho que vou continuar acompanhando, né, os próximos volumes que saírem. Então, bora pro próximo agora. Gente, então, essa outra leitura, que é Alter Ego, não tem nada a ver com Black Butler, nadinha, porque é uma história que é um triângulo amoroso. A gente tem a Noel, a Helena e a June, que de primeiro a gente tem a June como terceiro elemento aí. Ela é amiga da Helena, mas ela não conhece a Noel. E depois de alguns acontecimentos elas passam a se conhecerem. E as duas, né, tanto a Noel como a June são apaixonadas pela Helena, mas a Helena já tem um namorado e, né, ela não quer ter nenhuma relação com essas duas meninas, mesmo elas sendo amigas, né, meio que amor não correspondido, né. Então, quem gostou de Heartstopper vai gostar de Alter Ego, né.
tanto a série da Netflix quanto propriamente o quadrinho, que é bem interessante. Então vale bem a pena, é uma leitura gostosa, leve, interessante. É um volume único, que é um benefício, né? Comparados com Black Butler, que tem 33 volumes. Esse é um volume único, muito mais fácil de você guardar na sua casa e não ter problemas com espaço. Então, além disso, ele é um mangá de uma editora nova, que é a editora MPEG. Considero o material que foi feito, esse mangá, um material muito bom. Em comparação com Black Butler também, a gente tem uma qualidade das páginas muito maior. As páginas são mais grossas, elas são um pouco mais, né? Elas têm um pouco mais de nitidez, assim. E a gente tem algumas imagens coloridas aqui no início, né? Algumas coisas assim bem bonitinhas. A gente tem uma sobrecapa muito bem feita, que eu achei lindíssima, por sinal, é o roxinho, né? O mangá, e a gente tem essa sobrecapa, né? Bem ilustrada. E também uma coisa que vale a pena a gente comentar é que a autora desse mangá, ela é uma autora espanhola, ela não é uma autora japonesa. E por mais que a gente fale, né, de mangá como algo, né, com uma linguagem aí, a gente tem uma diferença, pelo menos eu senti uma diferença no desenvolver da história, né? A dinâmica da história é um pouquinho diferente de quando é feita por um autor japonês. Não digo que seja melhor ou que seja pior, né? Sem fazer esse juízo de valor, eu acho que é apenas diferente e vale muito a pena conhecer para expandir também os nossos limites aí, os nossos conhecimentos sobre quadrinhos. Bora pro próximo então. O próximo mangá é Rooster Fighter, o Galo Lutador, que vai tratar da história do Cage, que é um galo. É a história de um galo que luta. E ele luta contra Kijus. Os Kijus seriam monstros que surgem, né, dos sentimentos das pessoas. As pessoas se transformam nesses monstros quando elas são levadas a extremos, né? Pelo menos essa foi a minha interpretação, né? Eu li os quatro volumes da série até agora. São 4. E é uma história muito dinâmica. O protagonista da história, que é a galinha não, né? O galo, o Cage, ele adota uma postura de herói. Ele tem um certo objetivo que ele quer perseguir, né? De vingança. Ele quer se vingar de um Kiju que comeu, né, a sua irmã, Sarah. E essa jornada, né, nessa jornada do herói, ele vai encontrando vários parceiros, né? Um é a Pintinha e o outro é uma outra galinha que ela vai aparecer. Acho que ela tá aqui, ó, na contracapa, pra vocês verem. Essa galinha aqui, que ela usa um bastão elétrico pra matar, né, os Kijus, e é muito legal o desenvolver da história. É muito inesperado também a gente ter um galo como protagonista. Vale muito a pena. Porém, é uma história que, por mais engraçadinho que pareça, né, a capa, né, a ideia de um galo ser o protagonista, ela não é uma história para crianças, né? Ela é uma história para maiores de 18 anos, por conta das temáticas que ela vai acabar envolvendo. Vai falar um pouco sobre máfia, vai falar sobre violência, vai falar sobre explorações das pessoas. Então tem alguns temas bastante sensíveis que vão aparecer, assim. Por mais que a gente à primeira vista pense que é algo meio infantil, a gente vai ter alguns elementos de humor dentro da obra, porém elementos sérios aparecem também. As capas são bem bonitas, elas têm o Cage, a maioria das vezes na frente, né? Aqui. E com
material e a editora, essa é de uma editora bem tradicional aqui no Brasil, que é a editora Panini. É um material assim razoável. Se a gente for comparar com o material de Alter Ego, este aqui é um pouco inferior, porque ele se aproxima um pouquinho mais do material de Black Butler, que é um papel um pouquinho mais fino, né? Não sei se vocês conseguem ver bem aqui, é um papel bem mais fino. A gente tem poucas coisas coloridas, elementos coloridos, a gente tem mais aqui nas contracapas, mas a história é muito bacana. O preço não é os melhores também, ele custa R$ 36,90 cada volume, mas eu acredito que existem bastante promoções que vocês conseguem né, pegar para adquirir esses... Pausa. Mas existem várias promoções que vocês conseguem aproveitar para comprar esse mangá, em torno da metade do preço, aí, um valor um pouco mais reduzido, para conseguir ter acesso a esse material. É bem legal e vale bastante a pena para quem tem interesse nessas temáticas um pouco diferentes, nos protagonistas também um pouco diferentes. Enfim, vale muito a pena. O próximo mangá que a gente vai comentar sobre é Jovens Sagrados. Esse é o volume 2. É um mangá um pouco curioso. Ele vai falar sobre Buda e Jesus que vieram tirar férias em Tóquio. Então ele tem o quê? Um pouco humorístico da interação entre Jesus e Buda. E é bem dinâmica a leitura que a gente faz. E tem algumas temáticas religiosas, se comenta um pouco sobre essas referências, né, religiosas que a gente tem nessas duas figuras. Porém, não é assim o foco principal do mangá. É muito mais a ideia de uma humanização desses seres divinos do que uma exaltação religiosa, digamos assim. Então, a gente tem, por exemplo, no primeiro capítulo desse segundo volume, Buda querendo comprar um bolo para Jesus no aniversário dele, tentando fazer uma surpresa. Só que sai tudo errado, dá tudo errado, ele não consegue comprar o bolo, enfim, tem uma série de entraves bem humanos, assim, que são narrados na obra. Então é um mangá que eu considero muito legal, bem interessante o desenvolvimento que o autor se propôs a fazer. Eles têm uma personalidade bem jocosa em alguns momentos, uma personalidade divertida, de interação entre os dois, mas também de interação com outros personagens que vão aparecendo. Então vale muito a pena conhecer. É um mangá da editora New Pop. A editora New Pop, particularmente, é uma editora que eu gosto muito. Ela publica vários títulos, assim, bem específicos, digamos assim. Tem umas coisas bem diferentes daquele shonen clássico, né? Do mangá de lutinha, que a gente fala. Então vale muito a pena vocês conhecerem esse mangá. Enfim, é um mangá também com relação a preço, ele tá num valor um pouquinho mais elevado, ele custou R$29,90, né, R$30. Tá na faixa de preço dos outros, dada o mercado que a gente tem de mangás atualmente. A gente não encontra mais preços na casa dos R$20 ali, ou nos R$20 eu digo ali antes dos R$29,90, 21, 23, e também completamente fora da curva a gente pensar mangás abaixo de R$20. Se você for comprar novo, claro, no mercado de usados existem várias opções para comprar, né, em sebos, enfim, na própria Shopee, que é um lugar interessantíssimo para quem quer buscar edições anteriores, enfim, bastante promoções. A própria Amazon também.
Você consegue comprar os Jovens Sagrados com um precinho mais camarada, assim. Então, se vocês têm interesse, vale muito, muito a pena. Esse daqui é de longe uma das minhas obras favoritas que eu tô lendo no momento. Enfim, bom, então bora pro próximo, vamos conhecer um pouquinho mais das próximas leituras. Gente, os próximos mangás que eu li foram os volumes 2 e 3 de Children of the Sea. Honestamente, essa história aqui é uma história muito doida, muito viajada, assim, demais. Ela fala sobre mar, né, como tem no próprio título. É uma história com um desenho lindíssimo, lindo demais. Ela vai falar sobre 3 crianças. A gente tem a Haruka, o Umi e o Sora. A história, na verdade, ela começa com a Haruka, né, na escola. Ela vive numa cidade litorânea. O pai dela trabalha num aquário. E, misteriosamente, muitos peixes dos aquários ao redor do mundo estão desaparecendo. Então, inicialmente, nós somos apresentados a esse fato, né? E ao longo da história a gente conhece o Umi e o Sora, que são crianças que vieram do mar. Por crianças que vieram do mar, entenda-se que eles nasceram na terra e eles moraram no mar por muito tempo, até eles serem encontrados por pesquisadores, né? Então, a relação entre animais, peixes sumindo e esses 2 meninos aparecendo é uma relação, digamos assim, diretamente proporcional, certo? A gente tem uma relação bem próxima desses 2 fatos. E também a Haruka, ela vai se inserir no momento em que ela vê um peixe desaparecendo, onde ele é coberto de luz e ele desaparece com outros animais, né, outros peixes, de certa forma, comendo esse peixe que foi envolto por luz. E isso é algo muito intrigante, a gente vai descobrindo na história que muitas outras pessoas já viram esse fenômeno, mas não sabem do que se trata. Existem uma certa quantidade de anomalias ambientais que vão se desenvolvendo também, que tem relação também com essa questão. Então é uma história bem viajada nesse sentido. Ela causa um estranhamento um pouco grande na gente. Pelo menos eu senti bastante estranhamento no processo de leitura. Então, eu recomendo, mas eu recomendo para pessoas que, por exemplo, gostem de filmes franceses. Sabe aqueles filmes parados, tranquilos, onde a gente tem alguns elementos que eles têm relação entre si, mas a gente tem que refletir, a gente tem que voltar para conseguir conectar os fatos. Então, é interessante, só que, né, a gente tem que ler com bastante calma para compreender os elementos. Ela é uma... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para confirmar, não falar bobeira para vocês. Ela é imprópria para menores de 14 anos, então tem alguns elementos na história que são bem sérios, alguns desenhos um pouco, não chocantes, mas talvez um pouco explícitos, de algumas mortes, de algumas coisas. Então, alguns cuidados devem ser tomados. Com relação à qualidade, eu julgo que esse mangá é um dos mangás que tem uma qualidade bem interessante para a época que ele foi publicado. Ele é um pouco mais antigo, né? Ele é completo em 5 volumes, eu li só até o 3, porque eu tive que digerir um pouco as informações que estavam nesses 2 volumes. Então, a encadernação dele tem essa parte brilhante aqui na frente, não sei se vocês conseguem ver, tem uma parte brilhante por trás da imagem, né? A letra também ela é brilhante, a lombada também tem um brilhinho nas letras, assim, é bem bonito. O volume 3 também tem um brilhinho aqui também.
As páginas têm uma qualidade muito boa, elas são mais grossinhas assim, a imagem fica bem nítida. É um produto de qualidade. Na época ele custava R$ 32,90, que é o preço que a gente está pagando atualmente. Então, para a época ali, se eu me lembre, não estou certa, mas ele foi um mangá de publicação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse daqui em 2018. Então, e o volume 2, ele foi publicado aqui, deixa eu dar uma olhadinha no ano também, em 2018. Então, em 2018, essa qualidade, né, de mangá estava custando R$ 32,90. Então, se a gente pensa no Black Butler, a qualidade é um pouco inferior e custa por volta desse valor também. Então, a gente tem aí uma questão de qualidade de materiais que é interessante a gente avaliar quando a gente adquire uma coleção. Mas no geral, esse mangá vale bastante a pena para conhecer esse autor. O Daisuke Igarashi, ele tem uma outra obra que eu já li, que é Witches. É um pouco menos viajada que Children of the Sea. Vale a pena também vocês conhecerem. Vocês conseguem encontrar esse mangá facilmente para adquirir na Shopee, por exemplo. É um lugar bem fácil de encontrar. Novo, não sei se é muito possível encontrar, já que é um título um pouquinho mais antigo. Mas eu recomendo, vale a pena conhecer. Vou espirrar. Então vai. Se distanciando um pouco da proposta do Children of the Sea, do tipo de autoria, né, não é um mangá, é Valente. Valente é uma obra de um quadrinista brasileiro, o nome dele é Vitor Cafage. É uma obra muito interessante porque ela é feita em formato de tirinhas, que vai um pouco na contramão da ideia do mangá, que tem uma outra forma da disposição do desenho. Essa historinha, ela vai falar sobre Valente, né, que é um cachorrinho. Ele é um menino assim muito cheio de amores platônicos. Ele passa boa parte da vida dele cheia de amores platônicos, de amores não correspondidos, jogando RPG com os seus amigos, aproveitando, né, a juventude. E chega um momento em que duas meninas se apaixonam por ele, e ele tem que lidar com essa situação, porque ele também tá gostando das duas meninas. Então esse quadrinho, ele evoca alguns sentimentos um pouco nostálgicos da gente. Ele tem uma característica bem interessante, que é que a gente consegue se colocar muitas vezes no lugar do protagonista. É muito interessante, muito fofo também o desenho. Ele é feito de forma parecido. Se a gente for trazer um comparativo um pouco... um comparativo, a gente pode pensar nas tirinhas do Snoopy, onde a gente tem um cachorrinho, só que esse cachorrinho aqui já tem uma perspectiva mais humanizada, né? Então ele, nesse volume, é o volume 2, ele tá nesse impasse entre as duas meninas. Ele vai entrar na faculdade, então tem esse clima de incerteza da faculdade, dos amigos, se ele vai conseguir ser popular ou não, ou ele vai continuar sendo um nerd anônimo. Então é bem gostoso, bem legal a leitura, é uma leitura bem fluida. No final a gente tem algumas colaborações com outros autores, né, que fazem o desenho do Valente. São convidados que fazem algumas ilustrações. Muito bonito, diferente, assim, a disposição dos quadros, a interpretação dos autores do personagem. É uma leitura que eu gosto bastante. Eu não terminei de ler ainda, eu não tenho todos os volumes, mas eu pretendo adquirir. É um
um quadrinho que vocês conseguem encontrar por um preço bem convidativo, entre R$12,90, R$14,90 na Amazon. Ou vocês conseguem encontrar até mesmo em sebos, porque é um quadrinho que teve uma tiragem significativa e ainda tem uma circulação interessante também. Enfim, é muito gostoso, muito leve, e eu recomendo bastante a leitura dele. Com relação ao material, é um material com uma capinha mais mole, mas o papel ele tem uma qualidade um pouco superior, é um papel mais grosso, que você consegue ter uma boa visão dos quadros, né, da imagem. Enfim, vale muito a pena a aquisição desse material. Agora eu quero falar um pouco sobre duas leituras que eu fiz que eu considero muito boas. A primeira é o Gourmet Solitário e a segunda, O Homem que Passeia. Ambas as obras são do Gilles Debouche, que é um autor que eu gosto muito mesmo. Inclusive, fica como curiosidade para vocês, ele é objeto de estudo do meu doutorado, então eu vou fazer muitas leituras das obras dele para fazer análises, né, comparativos, e essas são algumas das obras que eu já li. Eu gostaria de falar primeiro do Gourmet Solitário, que é uma obra que eu tenho essa versão bonitona da Devir, né, do selo Tsuru, que é uma obra-prima assim de qualidade. A gente tem uma sobrecapa lindíssima, né? A gente tem aqui o miolo, né, a capa no roxo e a sobrecapa com o personagem aqui na frente. E esse mangá, ele vai falar sobre um homem que inicialmente, nós não sabemos o nome, que está buscando comer nos mais diversos contextos, principalmente em contextos onde ele saiu do trabalho, onde ele tem uma reunião no trabalho. Então ele frequenta os mais diversos lugares, restaurantes, barraquinhas, para comer os mais diversos pratos também. E é muito curioso que conforme ele vai provando os pratos, o desenho é tão bonito que dá uma vontade de comer também. E também existem várias curiosidades sobre os pratos que não é algo usual de aparecer dentro de um mangá. A gente tem um pouquinho da história do prato, né, do protagonista, a história do protagonista com esse prato, se ele já comeu, se ele não comeu, se tinha alguma memória relacionada. Geralmente tem alguma memória da comida que ele evoca ao comê-la. Tem um pouco dessa ideia, né, se a gente for fazer um comparativo um pouco não tão proporcional, mas a ideia quando a gente lê Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que tem a xícara, né, que ele bebe a xícara, vê a xícara, e essa xícara remonta a uma história, remonta a um contexto. Aqui a gente tem alguma coisa parecida com a comida, né, que ele come, tem a emoção, tem a memória, ele narra. Enfim, é muito interessante, muito gostoso de ler a história. São vários capítulos, cada um é ele provando um prato diferente. Então a gente é apresentado a uma variedade de pratos da culinária japonesa que alguns não são tão usuais no Brasil. Então a gente fica com vontade de provar e de conhecer um pouco melhor também. E o mais curioso de tudo é que o foco... Claro que o foco é no personagem, mas a identidade do personagem por meio do nome dele não fica tão evidente, porque o nome não é mencionado de maneira tão explícita. É completamente diferente de Naruto, por exemplo, que o nome do protagonista é o nome do mangá, é o nome do anime, e a gente fala nesse nome o tempo todo.
Aqui a gente tem uma proposta um pouco diferente. E a ideia também é muito contemplativa. A gente vai ter um panorama semelhante com essa ideia de contemplação, muitas vezes de histórias que são completamente sem nenhum balãozinho de diálogo dentro do Homem que Passeia. Esse mangá é completamente contemplativo. Os desenhos são magníficos, magníficos. A gente tem também uma qualidade de material muito grande por parte da editora Devir. A gente tem uma sobrecapa e a gente tem a capa do mangá, feitas com muita qualidade, com muito zelo. Então é um material que vale a pena você ter na sua casa para você, né, colecionador, enfim. Até quem não é colecionador, vale muito a pena ter essa qualidade de material em casa. E ele também é um compilado de histórias, onde o protagonista vai realizar vários passeios por diferentes vizinhanças. Tem um passeio que ele se perde, tem um passeio que ele faz depois de um tufão. Então, essa ideia do passear, ela tá bem ligada, se a gente for pensar, né, na história como um todo, com os diversos momentos da vida do protagonista, certo? Os diversos movimentos que ele passa, os passeios exteriorizam isso um pouco mais. Então é muito interessante, a proposta é muito diferente. À disposição dos quadros, a gente tem alguns desenhos de página dupla que são muito chocantes visualmente. A gente tem esse, por exemplo, que eu gosto muito. Quando eu abri, eu não estava esperando essa página dupla lindíssima no meio da história, né, onde a gente tem as cerejeiras em flor, o bairro, detalhes da paisagem. Então é muito convidativo, especialmente para a gente ler, né, num momento mais meio da tarde, aquela tarde fresquinha, que nos convida, né, a fazer uma leitura desse tipo. Então esses dois mangás são excelentes, são leituras assim imperdíveis, com uma qualidade de impressão, uma qualidade gráfica muito, muito boas. Honestamente, eles são os mangás mais caros, né, que eu li nesse mês. Eles custam por volta, né, o preço de capa original, ele tava ali entre os 45 e 50 reais. Agora, acabou subindo um pouco mais esses valores por conta que se esgotou, né, o material, então você encontra por valores um pouco mais altos. Mas ainda assim é possível ler, né, comprar esse mangá e vale muito a pena, muito, muito a pena, gente. É incrível. A forma de narrar do autor é completamente diferente de outros mangás. Essa ideia contemplativa é um ponto muito fora da curva, vale muito, muito a pena. Gente, então agora é hora da avaliação final dessas leituras feitas no mês de maio. Então, da obra que eu mais gostei, a gente pode colocar um pack aí de 2 em 1. Foram as duas obras do Jiro Taniguchi, e elas são incríveis. Eu gostei muito da experiência de leitura que elas promovem pra gente. É uma experiência muito diferente. Para quem nunca leu mangá, é uma experiência curiosa que talvez se aproxime de algumas sensações que a gente tenha ao fazer a leitura de um livro mais contemplativo, um livro mais reflexivo. Nós temos essa sensação aqui, lendo tanto o Gourmet Solitário quanto O Homem que Passeia, que são duas obras extraordinárias. Vale muito, muito a pena pela qualidade do material, pela história em si. Nota 10. E aí, o menos votado, digamos assim, a gente fica com o Children of the Sea. Não porque é ruim, na verdade é muito interessante, muito bom, mas eu acho que
por essa leitura ser um pouco viajada, um pouco complexa, você acaba tendo que espaçar bastante as leituras para compreender bem o andamento da história. Não é uma história dinâmica, digamos assim, é algo um pouco mais parado. Então, por esse motivo, eu acho que seria o menos gostado, assim. Mas, no geral, eu gostei muito das leituras que eu fiz durante esse mês. Eu recomendo, né, gente, que todo mundo leia muito, porque é um mundo à parte onde a gente se insere, é um fugir da realidade que é muito gostoso, né, nos dias de hoje, onde a gente acaba ficando muito preso ao trabalho, aos estudos. Não que não seja importante trabalhar, estudar, mas descansar, ter um momento de lazer, de prazer também, é muito importante. E a leitura, a literatura, nas suas mais diversas formas, nos oferece isso de uma forma muito interessante, muito gostosa, muito, assim, no sentido de acessibilidade, não digo de acessibilidade financeira, mas de ter um universo à parte acessível, né, ao virar de uma página. Então, vale muito a pena também a gente colocar a leitura nos nossos momentos, né, como um hábito, como algo que nos vai adicionar, né, e também nos vai fazer muito bem. Então, eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais. Gente, sendo muito honesta com vocês, esse livro era para estar nas leituras de maio, só que eu não consegui terminar. Ó, prova pra vocês, tá aqui, eu tô aqui na metade da história, só que, meu Deus, eu gosto muito do Lupin, mas essa história, esse título aqui, eu não tô gostando, não tá legal, infelizmente.